Bom, gente, agora nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre o cerebelo. Já vimos todas as estruturas cerebrais, todas as estruturas do encéfalo, e agora nós vamos ver um pouco sobre as funções do cerebelo. O cerebelo, ele é um mini, o nome já diz, ele é um pequeno cérebro. Da mesma forma que o sistema nervoso central, o córtex cerebral, ele também vai possuir um córtex, denominado de córtex cerebelar, substância cinzenta na parte externa e substância branca na parte interna. Seus sulcos vão ser mais lisos do que os sulcos do sistema nervoso central. E o cerebelo, ele vai ser responsável principalmente pelo equilíbrio e pela propriocepção. Então, quais são as funções? As funções motoras são as atividades musculares rápidas, como correr, as atividades como digitar, tocar piano e mesmo conversar. Se houver destruição dessa área, o indivíduo ele vai ter quase completamente movimentos incoordenados. No entanto, ele não vai perder nenhum movimento, ele não vai ter nenhuma paralisia. Então, a função principal do cerebelo, ele vai ajustar as atividades motoras para que essas saiam conforme você desejou no momento, com os movimentos voluntários. E ele vai ter como capacidade refinar essas atividades motoras, como no caso da Mini acima, tocando piano. As células de Purkinje são as células cerebelares, são as unidades cerebelares do córtex. Então, elas são chamadas de células de Purkinje e existem em torno de 300 milhões dentro do cerebelo. É uma trama maior ainda de neurônios, de axônios, porque é uma célula nuclear profunda. Então, como ela tem que refinar os movimentos, colocar equilíbrio, ou colocar coordenação motora nesses movimentos, então é muito mais intrincado o sistema neuronal do que no sistema nervoso, do que no córtex em si. Se houver, por exemplo, uma lesão grave das estruturas do cerebelo, nós vamos ter principalmente três estruturas que podem ser lesados: núcleos profundos, o denteado, o interpósito e o fastigial. Nesse caso, as funções estarão normais. No entanto, todos esses movimentos devem ser realizados de forma lenta para que ele possa ser realizado com sucesso. A dismetria ou ataxia. Ataxia é passar do ponto, é o indivíduo que realiza os movimentos além da sua própria intenção. Então, geralmente são lesões que ocorrem nos tratos dos cerebelos, nos tratos cerebelares. A disdiadococinesia. Nesse caso, o indivíduo vai perder a percepção das partes durante o movimento rápido. Então, o teste para saber se você tem disdiadococinesia é fazer com o movimento com as mãos com a palma e com o dorso das mãos. Na lesão cerebelar, esses movimentos vão ser fracionados e atrapalhados. Ele não vai conseguir realizar um movimento coordenado, como a gente pode ver na figura. Ele não tem coordenação motora, ele não vai apresentar coordenação motora. A disartria. A disartria é uma dificuldade para fazer a articulação das palavras. A fala desse indivíduo vai se tornar ininteligível. Além disso, ele também pode ter um tremor intencional. Pela lesão cerebelar, vai haver uma ultrapassagem do movimento e ele não vai conseguir acertar o que ele queria, acertar o alvo. Então, isso é uma lesão cerebelar que vai amortecer os movimentos. Aumentando a figura, a gente pode ver quais são os movimentos que podem ultrapassar o alvo,
que seria comer, colocar uma roupa, fazer movimentos irregulares e descoordenados. Todos esses sintomas, todos esses sinais representam uma lesão no cerebelo. O nistagmo cerebelar nada mais é que movimentos rápidos e trêmulos dos olhos. Isso ocorre quando a parte rosa são os lobos foconodulares que acabam sendo lesados. E o indivíduo vai ter o movimento rápido dos olhos, como nesse vídeo que eu coloquei aqui para vocês. Ele não vai conseguir controlar o movimento dos olhos. A hipotonia. No caso, a hipotonia são núcleos profundos que são lesados, principalmente o núcleo dentado e o interpósito. O que vai ocorrer? Essa lesão cerebelar vai ocasionar uma diminuição do tônus muscular. Isso acontece frequentemente, gente, na síndrome de Down. A criança nasce com uma hipotonia e conforme ela for desenvolvendo o sistema motor normal, entre aspas, normal, ela vai diminuindo essa hipotonia. É dentro dessa hipotonia que geralmente a fisioterapia trabalha, para conseguir que essa criança, mais tarde, lá em torno dos 2 anos, ela consiga o movimento e consiga fazer a caminhada, consiga realizar a marcha. Geralmente, na síndrome de Down, a marcha começa aos 2 anos, a deambulação. No próximo vídeo, nós vamos ver os gânglios de base e também, não está escrito aqui, e o sistema límbico.